Bom dia. Hoje são 21 de novembro de 2013, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o 27º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, do autor Robert J. Hutchinson. Ele é formado em filosofia, foi morar 10 anos em Israel, ali estudou língua hebraica. Ele fez mestrado em estudos bíblicos, escreve artigos religiosos para revistas evangélicas e católicas e revistas católicas dos Estados Unidos da América do Norte, mora na Califórnia, e aqui neste livro ele tenta inutilmente defender sua crença cristã. Ele é cristão, e aqui ele ataca os ateus, dizendo que os ateus são imbecis, que os ateus são charlatães, que os ateus são otários, etc. Tomei conhecimento deste livro por meio de um internauta que se chama Cosmos Evil, um nome fictício, Cosmos Evil. E ele me disse que o autor aqui desce o cacete nos ateus. Aí eu comprei o livro e prometi ao Cosmos Evil que iria provar que o livro aqui está cheio de besteiras. Pois bem, com este 27 vídeos, 27, sobre este livro aqui, e apenas no primeiro capítulo, vamos aqui voltar à página 21, como mostrei em outros vídeos, né? Com este, em relação ao que está aqui no quadro, são 4 vídeos, né? Vamos aqui à página 21, novamente. Repito, são 4 vídeos, né, sobre o que o Robert J. Hutchinson escreve aqui. Então, leia aí, ó, o que está em negrito, tá? É o que está no quadro. Leia aí, ó, na página 21. A sabedoria ateia. Aí, ó, leia. A sabedoria ateia versus o livro sagrado. Pois bem, como já disse, são 4 vídeos, 4 sobre o que está aqui. Vamos ver aqui o que escreve o Robert J. Hutchinson, né? Ele diz assim: a sabedoria, entre aspas, ateia versus o livro sagrado. Bem, como mostrei nos vídeos, nos 3 vídeos, né? O Robert J. Hutchinson coloca aqui um pensamento de um comunista ateu que foi um monstro na história da humanidade. Joseph Stalin matou ali, mandou matar milhões e milhões de pessoas, né? Pois bem, o Joseph Stalin aqui diz o seguinte: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões uma estatística, ou seja, a vida de um ser humano para ele não significava nada. Comunista ateu. O Robert J. Hutchinson, tentando aqui inutilmente enganar leitores inteligentes, ele consegue isso com os leitores bobinhos. Aí ele coloca aqui uma passagem da Bíblia que se contrapõe ao que diz aqui o comunista ateu. Aqui, nesta passagem da Bíblia, a vida do ser humano é a coisa mais importante que existe, tá? E aqui está, né? Principalmente no finalzinho, quando diz assim, ó: mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, a vida do ser humano é muito mais importante do que a vida de qualquer outro animal. É esse o sentido que queria dar o escriba, aquela pessoa que escreveu isto aqui e que atribuiu a Jesus. Só que, como eu mostrei em vídeo anterior, o erro está aqui. O que está escrito diz menos do que o escriba queria dizer. O escriba queria colocar aqui que a vida do ser humano é a coisa mais importante do mundo.
Só que ele colocou aqui o pronome indefinido muitos. E aqui mudou o sentido da oração. Quando eu digo mais valeis vós do que muitos passarinhos, eu estou dizendo que a vida do ser humano não é mais importante do que todos os passarinhos, mas apenas de muitos passarinhos. Existem passarinhos cuja vida é mais importante do que a vida do ser humano. É o defeito que ficou aqui na oração, que não é a intenção do escriba. O escriba realmente queria dizer que a vida do ser humano é mais importante do que a dos passarinhos. Ou seja, mais valeis vós do que os passarinhos. Mas ficou aqui muitos. Daí o erro. Pois bem, então aqui o Robert J. Hutson tenta enganar o leitor bobinho. Coloca aqui uma frase, uma oração, um pensamento de um ateu, bandido, criminoso na história do homem, em que ele não valoriza a vida humana. E o Robert J. Hutson tenta colocar na cabeça do leitor bobinho que este pensamento aqui do Joseph Stalin é o pensamento de todos os ateus. Tanto é verdade que ele coloca acima a sabedoria ateia. Veja, a sabedoria ateia significa a sabedoria dos ateus. Aí coloca aqui um pensamento de um bandido, um comunista ateu bandido, e tenta passar a imagem de que é o pensamento de todos os ateus. E ele aqui mostra também que a Bíblia valoriza a vida humana. E ele traz aqui como exemplo estas passagens aqui, ó, da Bíblia, que estão em Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31. Portanto, aí ele tenta enganar. Como mostrei em vídeos aqui anteriores, né, algumas passagens da Bíblia que não valorizam a vida humana. A Bíblia não valoriza a vida humana. Isso aqui é conversa fiada. E já mostrei alguns exemplos, né? E trago agora outro. Muito bem. Ora, por que o Robert J. Hutson não trouxe aqui como exemplo, em vez de Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31, por que ele não trouxe aqui o que está escrito no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5? Por quê? Ele não colocou aqui como exemplo de que a Bíblia ama a vida humana, respeita a vida humana? Por que ele não colocou aqui o que está escrito também no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5? Ora, não colocou aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, porque o que está escrito ali coloca a vida do ser humano na lata de lixo. Na lata de lixo. Vamos aqui ao que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Muito bem. Vou ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira. É o título que o homem deu ao que está aqui. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram.
Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pois bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 aí, né? O casal Ananias e Safira. O Robert J. Hudson, espertamente, não colocou esta passagem bíblica, que está também no Novo Testamento, não colocou aqui para contrapô-la ao que diz aqui o comunista ateu Joseph Stalin. O que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, é um desrespeito à vida humana. A vida humana é um lixo. E ele não coloca aqui, obviamente. Muito bem. Ora, vamos aqui ao caso Ananias e Safira. Antes, quero explicar o seguinte. Os discípulos de Jesus e os apóstolos, após a morte de Jesus, eram loucos por dinheiro. Eles arrecadavam dinheiro ali naquele tempo, desde aquele tempo já. Eles arrecadavam dinheiro ali dos fiéis, né? E botavam no bolso o dinheiro. Ora, diz aí o Novo Testamento, a Bíblia, que os discípulos e apóstolos pegavam esse dinheiro dos fiéis e guardavam e faziam ali depois a divisão, de acordo com a necessidade de cada um. Tudo isso conversa fiada. Os discípulos eram loucos por dinheiro e os apóstolos também. E aqui prova mais um capítulo, né, da Bíblia, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. E aqui é o seguinte, essa história não é real, não existiu, mas eles criaram, os apóstolos, para que as pessoas bobinhas ficassem com medo e quando vendessem algum bem, alguma propriedade, levassem o dinheiro para eles, por completo, de preferência. E aqui foi o caso. Muito bem, é uma história fantasiosa, inventada pelos apóstolos para enganar os bobinhos, que naquele tempo não havia ali quase ninguém alfabetizado, né? Pois bem, Ananias e Safira. Ananias e Safira, um casal. Ali eram casados há muito tempo. Aí eles resolveram vender uma propriedade, um campo, que era deles, né, do casal. Muito bem. Aí Ananias vendeu a propriedade, pegaram o dinheiro, e ali, como eles eram cristãos, eles eram fiéis, acreditavam ali no apóstolo Pedro, por exemplo, no discípulo e apóstolo Pedro, aí eles pegaram o dinheiro daquele imóvel que foi vendido, a propriedade, e em vez de levar todo o dinheiro para o Pedro, o discípulo Pedro, eles resolveram pegar uma parte considerável dessa venda e, obviamente, ficar com ela, porque o terreno era deles, a propriedade era deles. E ali, Ananias e Safira dividiram a quantia, ficaram com a quantia maior da venda do imóvel e levaram uma quantia menor ao Pedro, ao discípulo Pedro, apóstolo também. Pois bem, e levando ali, o Pedro, obviamente, percebeu que aquele dinheiro que o Ananias estava entregando a ele não era a quantia completa da propriedade vendida, porque houve ali uma desvalorização, né? Seria uma desvalorização imensa. E Ananias sozinho estava ali, deixou a Safira em casa e foi lá conversar com Pedro, né? Entregar o dinheiro. Aí Pedro viu que o dinheiro era
um dinheiro ínfimo diante de uma propriedade vendida, ficou com raiva, o Pedro, do Ananias. E aí disse, né? Ó Ananias, por que fizeste isto, Ananias? Este dinheiro aqui, Ananias, este dinheiro é o dinheiro com o qual você conseguiu vender a propriedade? É este o dinheiro, Ananias? O Ananias disse que sim. Mentiu, né, Ananias? Porque havia ficado com a outra parte do dinheiro. E aí o Pedro ficou com raiva. Aí disse que o Satanás havia tentado o coração do Ananias. Tudo conversa fiada, né? Satanás e coração aí. Pois bem, e aí o Pedro disse, olha Ananias, tu mentiste não aos homens, mas a Deus. E agora você vai morrer, Ananias. Deus vai matar você. Aí o Ananias foi, coitado, caiu, expirou, foi ao chão, morreu. Deus matou o Ananias porque ele havia mentido, né? Vendeu a propriedade e não trouxe o dinheiro todo, completo, da propriedade. E aí o Ananias, coitado, morreu, expirou ali mesmo. E algumas pessoas que estavam ali, cristãos, pegaram o corpo de Ananias, levaram e o sepultaram. Pois bem, a Safira, coitada, esposa de Ananias, que ficou em sua residência, aguardando o retorno do esposo querido, como ele não aparecia, o Ananias, já que Deus, o Deus Javé, criado pelo povo hebreu, e hoje o Deus que é amado pelos cristãos, que é o Deus de Pedro, né, de Paulo também, Deus havia matado o Ananias, porque ele mentiu, né, sobre o dinheiro. E a Safira, coitada, ficou lá sem saber o que acontecera com o marido. Como ele estava demorando, aí depois de 3 horas, ela disse, oh meu Deus, por que o meu esposo Ananias não voltou? O que foi que houve? Ele foi entregar o dinheiro ao Pedro e até agora não voltou, meu querido esposo. Isso aí depois de 3 horas. Aí ela foi lá à procura de Pedro, né? Para saber sobre o paradeiro do Ananias. Aí a pobre esposa, a Safira, foi lá e disse, Pedro, onde está o meu querido Ananias? Ele veio aqui entregar o dinheiro a você da venda da nossa propriedade. Aí o Pedro olhou assim para ela e disse, Safira, me diga uma coisa, Safira, a propriedade vendida, você e o Ananias venderam essa propriedade com esse dinheiro aqui? Aí ele mostrou o dinheiro, né, que o Ananias havia entregado a ele. A Safira olhou assim para o dinheiro e disse, foi, apóstolo Pedro, foi esse dinheiro aí que a gente conseguiu com a venda do imóvel. Aí o Pedro ficou com raiva também da Safira, o Pedro. Disse, Safira, por que mentiste ao Espírito Santo? Por que mentiste aos homens? E principalmente, Safira, por que mentiste a Deus? Agora mesmo, olha, o teu marido, Safira, o teu marido faleceu, morreu, já foi enterrado. E aqueles rapazes ali, ó, vão também enterrar você. Você vai morrer agora, Safira, porque você mentiu a Deus sobre a quantia conquistada pela venda do imóvel. Aí Deus foi e matou também a pobre Safira, porque ela havia mentido sobre a quantia do terreno vendido. Então, aí os moços pegaram aquele corpo da Safira e enterraram também, junto ali do marido dela. E essa história se espalhou entre os cristãos ali, né? Ficaram com medo. Ora, essa história é fantasiosa, não é real, é apenas fantasiosa, criada pelos apóstolos para enganar os cristãos bobinhos daquela época principalmente, né? A sua quase totalidade ali, analfabetos de pai e mãe. E aí eles ficaram com medo. Nossa, olha o que acontece quando a gente não traz o dinheiro para Deus. Isso aí tudo aí é ganância dos apóstolos que a gente hoje vê nas igrejas cristãs. Eu vejo aí muitos líderes religiosos, principalmente evangélicos, falando acerca do Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Isso para colocar na cabeça dos fiéis que eles devem trazer o dinheiro para a igreja, porque senão eles podem sofrer aí uma punição de Deus, como sofreu aí o Ananias e a Safira. Viu aí? O que é? A Bíblia não respeita a vida humana coisa alguma. O Robert J. Hudson não colocou aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5, porque ali é um fato.
Claro que é um fato irreal, é um fato fantasioso, e não apenas uma mera frasezinha aqui, valorizando a vida humana. Ali é um fato inventado pelos apóstolos para enganar os cristãos bobinhos daquela época, para que eles ficassem com medo. Caso eles escondessem o dinheiro de algum imóvel vendido, não trouxessem todo o dinheiro para os apóstolos, aí Deus iria castigá-los também. Então veja aí o desrespeito da Bíblia, a insignificância da vida humana para a Bíblia. Pobrezinho aí, o casal Ananias e Safira. Tinham ali uma propriedade que eles conseguiram com dinheiro próprio, com o suor do trabalho deles. Venderam a propriedade, o dinheiro é deles e de mais ninguém. Mas aí o que aconteceu? Pedro queria todo o dinheiro lá nas mãos dele, todo o dinheiro. E Ananias ali levou apenas uma pequena parte. E aí morreu Ananias, foi assassinado pelo Deus Javé. Morreu Safira, assassinada pelo Deus Javé. Ou seja, perderam a vida os dois, um casal feliz que vivia ali em harmonia, com amor, perderam a vida apenas porque mentiram quanto ao dinheiro arrecadado pela venda do imóvel. Veja aí a desvalorização da vida humana, a extinção de duas vidas humanas, porque as duas pessoas mentiram. Que absurdo! Isso não é valorizar a vida humana. E o interessante na Bíblia é que a Bíblia não é um livro histórico, é apenas um livro religioso, bobinho, cheio de bobagens, como estou mostrando aqui. Ora, o apóstolo Pedro, discípulo Pedro também, depois apóstolos após a morte de Jesus, o apóstolo Pedro ficou aqui indignado com a mentira do Ananias e ficou indignado também com a mentira de Safira, né? O apóstolo Pedro. Ora, o apóstolo Pedro era dos apóstolos, dos discípulos, o mais mentiroso de todos. O Pedro, o mais mentiroso de todos. O pior de todos, pior do que o Judas Iscariotes. Ora, no Novo Testamento, em várias passagens, ali, Jesus, referindo-se a Pedro, o chamou de Satanás, porque Jesus também vivia no mundo da ilusão. Tudo na cabeça de Jesus era Satanás, era inferno, uma loucura. Pois bem, e Jesus chamou o discípulo Pedro de Satanás. Pedro, tu és o Satanás. Pedro, tu és o Satanás. Depois vou mostrar isso aqui e fazer uns estudos aí engraçados. Pois bem, Jesus chamou Pedro de Satanás. E também Pedro, naquele relato lendário da prisão de Jesus, o Pedro, mentiu 3 vezes. Relato lendário. Ele mentiu 3 vezes. É famoso, né? Aquele pensamento de que antes que o galo cante 2 vezes, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. O Pedro negou. Quando Jesus estava preso, naquele relato lendário da prisão de Jesus, quando Jesus estava preso, ali o pessoal foi, olhou e viu o Pedro, né? E sabia que o Pedro era companheiro de Jesus. E ali o pessoal se aproximou de Pedro e disse: ô rapaz, você aí é galileu, não é? Você aí acompanhava Jesus, não é isso? Aí o Pedro: não, eu nem conheço esse homem aí, ó. Eu nem conheço. O Pedro, mentindo. Aí outra pessoa foi, a mesma pergunta, ele novamente: não conheço esse homem aí, não conheço. O Pedro, o grande mentiroso. E pela 3ª vez ele mentiu, né? Isso é relato lendário da prisão de Jesus. Pois bem, o Pedro, esse mentiroso aí, que mentiu 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus, esse Pedro ficou indignado com a mentira do Ananias e com a mentira da Safira. Então veja, que idiotice. Mas a Bíblia é assim mesmo, tá? A Bíblia é assim mesmo. Pedro revoltou-se com a mentira do Ananias, com a mentira de Safira. Ficou revoltado. Só que ele era muito mais mentiroso, o Pedro. Portanto, aí, mais um vídeo esclarecedor. Muito obrigado.